Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa última aula do nosso curso de física, tá? Vamos falar um pouquinho de física nuclear, porque de certa forma, né, ao longo desse ano, nós investigamos todas as forças, as reações elétricas, magnéticas, os equipamentos eletrônicos que dá para fazer com isso, né? Depois começamos a estudar o eletromagnetismo e agora falta um pouco ver, né? Como que o átomo, a estrutura interna do átomo núcleo contribui aí para as inovações tecnológicas atuais, tá? A força nuclear ela é importante porque ela é uma das forças fundamentais da natureza. Porque nós estudamos a força gravitacional, né? Vimos que a interação entre corpos massivos, né? Que ela dita bem o movimento de corpos celestes, né? Onde nós temos grandes valores de massa, né? O sistema solar, o universo, e tudo mais. Aí a força eletromagnética, nós estudamos que é a interação entre cargas elétricas, né? Seja em cargas paradas ou em movimento, né? Então, temos aí toda aquela fundamentação teórica da teoria eletromagnética. Mas começou-se a se reparar que somente essas duas forças não dá para você descrever realmente a natureza. Porque, por exemplo, o núcleo atômico lá, você tem os prótons e nêutrons, né? O núcleo modelo de Bohr. Como que aquilo lá é mantido coeso se eu tenho próton e próton ali numa distância muito pequena, né? Outra questão, por que que o elétron não cai, né? Ele não é atraído e não cai ali no centro do átomo. Outra ainda, como que eu descrevo o decaimento radioativo de elementos, tá? Ou seja, esses problemas para se resolver, então os físicos colocaram mais duas forças. Temos a força nuclear forte, ela que vai dar a coesão do núcleo, tá? A gente vai chamar de força hadrônica, mas ela que mantém os prótons unidos. Ela é uma força de intensidade muito elevada, mas atua em escalas de tamanho muito reduzidas, né? Então, da ordem aí do núcleo atômico, 10 a menos 15 metros, tá? Então, se você considerar distâncias grandes, ela não atua de modo significativo, somente em distâncias pequenas. E aí você tem a nuclear fraca, que ela vai ser o mediador do decaimento radioativo. Porque muitas vezes nós vamos ver que o núcleo ele pode emitir um elétron, por exemplo, ou capturar um elétron, a gente chama, que é a mesma coisa de você emitir um próton. A dinâmica desse decaimento ou dessa captura do elétron, a gente também só consegue explicar através de uma outra força, que é a força nuclear fraca, né? Então, veja, de escalas de tamanho, ó, dando uma escala do tamanho do planeta Terra ou da nosso cotidiano, né, de 1 metro, nós estamos numa escala de tamanho muito reduzida aqui nessa aula. Então, veja, se nós diminuirmos um pouco, temos a escala DNA, a escala do átomo, né, que é 10 a menos 10 metros, a escala do núcleo, 10 a menos 15 metros, estamos ainda numa escala ainda menor, tá? Que é a escala das partículas elementares, tá? Então, nessa primeira parte da aula, eu gostaria de falar justamente das partículas elementares, que é a física de partículas, tá? Então, até o momento do modelo atômico de Bohr, nós sabíamos da existência dos prótons, elétrons e nêutrons, apesar que o nêutron por si só foi detectado depois, né, em 1932, por Chadwick, tá? Estudando aí raios cósmicos. Mas o fato é, então a gente só tinha essas três partículas elementares. Então toda a matéria seria formada por átomos, que seria formada por essas três partículas. Mas veja que é, com o passar do tempo, tanto a parte experimental quanto a parte física teórica, foi surgindo novas partículas, tá? Não vou entrar muito em detalhes dos aspectos históricos, porque isso é uma longa história e muito interessante, fica para um outro momento. Mas a ideia é o seguinte: o neutrino do elétron ele surgiu dos estudos de Pauli, tá? Você vai ver que muitos nomes que eu vou falar aqui, eles foram agraciados com o prêmio Nobel porque por conta da relevância do seu trabalho, tá? Então o Pauli ali para explicar o decaimento do nêutron, nós vamos ver aqui que ele colocou ali uma partícula sem carga, tá? Que tinha uma massa muito pequena. Isso para você ter a conservação de momento, né? Lembra que eu falei em algumas aulas atrás as três principais leis de conservação: de energia, momento é, e carga, tá? Então, ele analisando o decaimento do nêutron, o nêutron se transformava num próton e num elétron. Então você tinha manutenção da carga elétrica, mas você não tinha
conservação do momento. Então ele mostrou ali que poderia existir uma partícula muito leve, tá? Que carregaria esse momento. E aí depois, anos mais tarde, foi detectado em 1956 por Haynes, tá? Então ela entrou aqui como uma proposta de entender o decaimento do nêutron. Além disso, temos as antipartículas, que são partículas que têm a mesma massa, mas carga elétrica oposta, né? Então, por exemplo, do elétron temos o pósitron, que ele tem carga positiva, né? Mesma massa do elétron, o antipróton, o antinêutron, tá? As antipartículas também, elas foram detectadas posteriormente, mas foram previstas teoricamente por Dirac, tá? Em sua teoria relativística da mecânica quântica, né? Então, o que o Dirac faz, ele considerou o negativo do valor de energia. Então, geralmente, lá na mecânica quântica, a gente chegava numa raiz, né? Mais ou menos raiz de alguma coisa, os físicos consideravam somente a parte positiva. Então, o Dirac, ele deu uma interpretação física para os valores de energia negativa. E com isso, então, surgiu as antipartículas, tá? Que também aqui é uma grande debate atual, tá? Porque você tem um desbalanço muito grande de matéria e antimatéria no universo, mas isso também é assunto para outra aula, tá? E aí nós vamos mais a fundo. Com o passar dos anos, foram sendo propostas, né, outras partículas para você ajustar um modelo padrão, e aí os teóricos faziam, os experimentalistas, né, tentarem descobrir essa partícula. Então eles descobriram a partícula nos aceleradores, só que eles descobriram a mais partículas do que deveria existir. Então com isso foram surgindo uma série de partículas. Então, por exemplo, temos os hadrons. Os hadrons são partículas pesadas, então a massa deles é muito elevada, né? Então temos as categorias dos mesons, que são os mesons pi e eta, e temos os baryons, tá? Que são os prótons, nêutrons, lambda, delta, sigma e ômega. O que diferencia eles são algumas outras propriedades, como não somente a massa, mas como a carga e a estranheza. E veja o detalhe que a física brasileira contribuiu significativamente, né, para a descoberta de algumas partículas, como foi o meson pi, que foi descoberto pelo César Lattes, né, em 47. Ele foi o brasileiro que talvez mais chegou perto aí de receber o prêmio Nobel, né, porque ele ficou de fora, mas o chefe do grupo onde ele trabalhava, ele ganhou o Nobel, né, pela descoberta do meson pi. Então foi num período que essa questão de descoberta das partículas estava muito em voga, tá? Então nós temos a primeira categoria, tá, de partículas pesadas e temos os mesons e os baryons, tá? Então essas duas categorias. Os mesons são muito pesados e os baryons são relativamente mais leves que os mesons, tá? E nós temos os leptons, que são realmente partículas leves, mas elas não são igual aos hadrons, porque principalmente o que diferencia é o spin. O spin dos hadrons é um spin inteiro, enquanto os dos leptons é um spin fracionário. Nós já estudamos que o spin do elétron é mais ou menos meio, né? Então ele tem um spin fracionário. Então nessa categoria nós temos o elétron, o neutrino, o muon e o tau, que foram também outras aí partículas leves que foram detectadas nos aceleradores, tá? Então nós temos essas duas matérias aqui, que é a matéria bariônica. Mas além disso, dessas duas classificações de partículas, nós temos uma terceira que são os bósons. Os bósons, eles são carregadores, intermediadores de forças. Então, aqui nós já vamos encontrar uma teoria mais atual, que é a teoria de interação por contato. Por exemplo, a interação gravitacional, a interação elétrica, é uma partícula que é emitida de uma para outra, né? E aí, quando essa partícula, a outra partícula recebe esse bóson, então ele vai entender essa interação, tá? Então, são partículas que vão mediar as forças. Temos o fóton para força eletromagnética, o gluon para força gravitacional, os bósons, tá? W e Z para as interações nucleares, e o bóson de Higgs, que é muito famoso, que ele vai ser responsável por dar a massa das partículas, também chamada aí de partícula de Deus. A história do bóson do Higgs também é muito atual, muito interessante, porque ela só foi proposta em 64 pelo Peter Higgs, mas como a massa dela
ela necessita de uma energia muito alta para ser detectada, ela só foi conseguido ser detectada no LHC recentemente, em 2013, né? Então, isso também rendeu prêmio Nobel aí para o Peter Higgs. Então veja que nós temos duas grandes classificações, né? Os bósons e os férmions, tá? O que difere deles é a estatística, a mecânica estatística, porque lá em termodinâmica eu falei da estatística de Maxwell-Boltzmann, tá? Essa estatística ela é ideal para gases ideais, né? Onde você não tem distinção entre as partículas, né? Mas quando a gente vai aqui no mundo de física de partículas, as coisas mudam um pouquinho. Porque nós temos os férmions, que aí nós precisamos de uma estatística especial, que é uma estatística de Fermi-Dirac. A distinção deles é que, assim, se você tem uma partícula num estado, um determinado estado físico, é, a probabilidade é diminuindo de você encontrar uma segunda partícula no mesmo estado. Então, essa estatística, você precisa de uma estatística especial, que é a estatística de Fermi-Dirac. Os bósons, você usa outro tipo de estatística, porque a probabilidade aumenta. Quando você tem um bóson em um estado, ou a probabilidade de outro bóson estar no mesmo estado é aumentada. Então, essa é, essa estatística das partículas bosônicas você dita pela estatística de Bose-Einstein, tá? Então tem diferenças aí daquela estatística que eu falei de Maxwell-Boltzmann quando a gente estava estudando termodinâmica. E é isso que faz essas partículas serem diferentes, tá? Então aqui, ó, só brevemente, o atual modelo padrão, né? Eu falo atual porque com o avançar da tecnologia pode ser que as coisas mudem, tá? Mas você tem aqui os quarks, que eu já vou explicar o que que é. São 4 quarks que constituiriam aquela matéria hadrônica, né? Com os mesons e aqui os bárions, tá? Então seriam compostos pelos quarks. E temos os leptons que eles são por si só, já são as constituintes elementares. E aqui nós temos nessa coluna aqui os bósons, que nós temos os bósons vetoriais, né, o gluon, o fóton e os bósons aqui WZ, e o escalar, que seria o bóson de Higgs. Então, aqui então nós descreveríamos então a matéria bariônica juntamente com os férmions aqui com os bósons, tá bom? Então esse daqui seria mais ou menos o modelo padrão atual que nós aceitamos. Então aqui seria o mais fundamental ainda do que a tabela periódica. Então a partir dessas partículas fundamentais nós construiríamos todos os elementos que nós conhecemos, tá? Mas esse modelo dos quarks ele foi uma revolução, porque ele foi proposto em 64 por Gell-Mann, tá? Ele também ganhou o Nobel por conta disso, né? Mas então, para ele, os quarks seriam ainda fundamentais, né? Constituiriam os hadrons e os leptons. Então, aqui é a primeira vez que a gente vai considerar uma carga elétrica fracionária, porque quando a gente começou a estudar eletricidade, eu falei que a carga elétrica era quantizada, nunca poderia ser um número fracionário. Mas o Gell-Mann, então, ele propôs a existência dos quarks com carga elétrica fracionária, tá? Ela não bate de frente com aquela quantização de carga, porque a gente nunca encontra quark estável. Ele sempre vai estar ligado com outros quarks. Então é por isso que partículas estáveis sempre vão estar com carga elétrica quantizada, tá? Então, as interações entre os quarks seria a proposta para os diagramas de Feynman. Também não vou detalhar muito, mas isso daqui também, ele foi um grande físico, né, divulgador científico, também recebeu o Nobel, tá? Mas aqui a ideia é o seguinte, o Gell-Mann, para ele, seria, então, 7 quarks, tá? Na verdade, 6, desculpa. O up, down, strange, charm, bottom e top, tá? Eles têm esses nomes porque foi coisas dos históricos através do descobrimento dessas partículas, né, pelos aceleradores. E o estudo desses quarks, a interação entre eles, é uma área da física muito interessante porque junta a mecânica quântica com os diversos tipos de cores. Então, é por isso que se chama cromodinâmica quântica. Então, a mistura aí de diferentes quarks, né, sempre você tem um balanço de cores. Então, por exemplo, veja aqui que tem nessas tabelas estão representadas as cores, os sabores de cada quark com a carga elétrica. Veja aí que eu tenho 2/3 de E, 1/3 de E, positivos ou negativos. Então, por exemplo, o próton ele seria composto por 2 quarks ups e um down.
o quark down ele tem uma carga menos um terço de E. Então, e o up tem mais dois terços de E. Então, quando você soma mais dois terços, menos um terço, você dá uma carga líquida aí de mais E. O nêutron seria constituído por dois quarks down e um up, porque aí você teria dois terços, menos um terço, uma carga líquida nula, tá? Então veja aí, é só um exemplo simples como que você constituiria o próton e o nêutron. Inclusive essa teoria, ela está sendo bem aceita porque justamente ela explica os decaimentos. O decaimento beta, né, que você tanto pode emitir um elétron quanto emitir um pósitron. Então, a partir disso, você consegue, então, explicar, tá? Uma outra área de pesquisa muito interessante, né? Então, um ramo de pesquisa focou ali na matéria hadrônica, né? As partículas elementares pesadas, e uma outra área de física de partículas são é, os leptons, né? Que são partículas elementares mais leves. E aí, muitos estudos, né, principalmente a física dos neutrinos, né, que são partículas leves, começou-se com os raios cósmicos, porque essa chuva de partículas que vem aqui do espaço, né, você tem várias partículas hadrônicas aqui decaindo, né, emitindo fótons, mas emite neutrinos, e a partir da medida desses neutrinos, né, você consegue estudar os constituintes básicos do universo, né? Então, os raios cósmicos são essas partículas energéticas que chegam. Você tem ali íons, núcleos atômicos, elétrons, neutrinos, e aí você, estudando essa chuva de partículas, você consegue estudar a origem, por exemplo, de explosões estelares. E o interessante notar que o início da física no Brasil, ele começou justamente nessa área de física de partículas. Se hoje nós temos vários estudos, né, ensino de física no Brasil, óptica, supercondutividade, física de materiais, enfim, né, física nuclear, tudo isso se originou dos primeiros passos da física no Brasil, que foi justamente a física de neutrinos, né? Então, só para detalhar aqui alguns marcos importantes da física no Brasil, por exemplo, as pesquisas de Gleb Watagem, que foi um italiano e radicado no Brasil, né? Que ele começou a trabalhar na USP. Então, o grupo de pesquisa que ele fundou aí formou várias gerações de físicos, né? Inclusive, o nome dele dá nome, né, ao Instituto de Física da Unicamp, o Instituto de Física de Gleb Watagem, em homenagem a esse italiano, né? Temos aí também o José Leite Lopes, que também aí foi um pioneiro da física no Brasil, participou ativamente é, da criação do CBPF, né, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, juntamente com o Lattes, tá? O César Lattes, então também aí foi um pioneiro. E assim, toda essa eu poderia citar outros aqui, mas eu não vou detalhar muito, né? Mas todos esses pioneiros, eles foram responsáveis, por exemplo, pela criação do CNPq em 1951, a criação da Sociedade Brasileira de Física em 66 e a criação do Laboratório Nacional de Luz Síncroton em 97, aqui que é o primeiro acelerador de física da América Latina, e aí, consequentemente, até recentemente, teve essa nova linha de luz aí que é o Sirius, tá? Então, a física no Brasil deve muito o seu início com a física de partículas, tá? Bom, então essa é um pouco do cenário aí da física de partículas, e agora a gente vai entrar em outro tema atrelado a isso, que é radioatividade, né? Então, lá em 1895, o Roentgen, ele descobriu os raios-x, né? Deu esse nome porque ele não sabia o que era, mas ele produzia isso artificialmente usando tubo de Crookes, né? Então ele produzia elétrons ali por efeito termiônico, acelerava em altas tensões, né, na ordem de kilovolts, e chocava com o alvo de tungstênio. Essa frenagem dos elétrons produzia uma coloração lá numa chapa fotográfica que ficava registrada, eram os raios-x. No ano seguinte, em 96, o Becquerel, tá? Esse químico famoso, ele encontrou o mesmo efeito, né, de gravação numa chapa fotoelétrica, só que agora, não usando tubo de Crookes, ele usou um material que era fosforescente, né, que era o sulfato duplo de potássio e uranila. Então ele vinculou que aquele material ele oferecia a mesma propriedade de radiação do que aqueles raios-x de Roentgen.
Então, esse foi o primeiro datação aí da radioatividade que se tem em notícias. E posteriormente, com Becquerel, né, aí entra o casal Curie, tá? Principalmente aí na figura de Marie Curie, que ela estudou, continuou os avanços de radioatividade, né? Então, muito progresso nessa área foi dado a Marie Curie. Então, por exemplo, ela estudou essa radiação pelo urânio e descobriu, né, essa transmutação de um elemento para outro. Descobriu os elementos como polônio e rádio, né? Então, veja, o pioneirismo da Marie Curie é que ela ganhou dois Nobels, tá? Um por conta da radioatividade e o outro por conta do magnetismo, que a gente já viu em umas aulas passadas, tá? É uma pena que, assim, tanto ela e o marido dela, né, sofreram com as consequências da radioatividade, que era desconhecida para a época, né? Tiveram câncer e tudo mais, né? Mas o trabalho deles vai ficar eternizado, tá? E aí aqui a gente começa a estudar então um pouquinho, né, da física de radiações, né, com os decaimentos. Os decaimentos nada mais são que reações nucleares que vão alterar um núcleo atômico. Então eu tenho um elemento com determinado número de prótons e nêutrons, né? E aí através de reações nucleares, então eu posso aumentar esse núcleo ou diminuir, tá? Então, isso é o que a gente chama de decaimento ou desintegração, né? Mas aqui, só para uniformizar a nomenclatura, então a gente vai representar o símbolo atômico, né? O número que vai vir em cima é o número de massa. Lembra-se que a massa é toda a quantidade de prótons e nêutrons que está contida no núcleo. Os elétrons não contribuem praticamente com massa. E nós temos aqui embaixo o número atômico, que é a quantidade de prótons. Se o átomo está neutro, então o número de prótons é o mesmo número de elétrons, tá? Então, a partir disso, nós podemos ter três tipos de decaimentos radioativos. Temos o decaimento alfa, né, que é a emissão de partículas alfa. Basicamente envolve a emissão de um núcleo de hélio. O núcleo de hélio tem dois prótons e dois nêutrons. Então, por exemplo, o urânio, ele tem um número de massa 235, número de prótons, né, número atômico 92. O decaimento dele para tório envolve uma partícula alfa. Então, a partícula alfa tem número de massa 4, né, que são dois prótons e dois nêutrons, e o número atômico 2, que são dois prótons. Então, você vê que o balanço aqui é esse 235, você subtrai 4 do número de massa, né, emissão de uma partícula alfa, e subtrai 2 do número atômico, que corresponde a dois prótons. Né? Então, esse aqui é um exemplo de emissão de partícula alfa pelo urânio. Aí nós temos as partículas betas, que você só consegue explicar para aquele decaimento, né, beta, que é aquela força nuclear fraca. Então, aqui você tem novamente o balanço. Um nêutron, por exemplo, né, que ele tem um número atômico 1, um número de massa 1, número atômico 0, que ele não tem carga, ele vai decair a um próton e um elétron. Então você vai ver que o balanço de cargas aqui e de massa é igual. Você vê 1 menos 1 é 0, né? E você consegue aqui ter ainda o número de massa, né? O igual a 1, porque o número de massa do nêutron é aproximadamente igual ao do próton. Não é igual, mas é quase igual. Mas aí você coloca um antineutrino aqui justamente porque era a questão do Pauli, né? De você igualar a conservação do momento, né? Então, você tem a emissão desse elétron, que é uma partícula beta, tá? Então, aqui você tem um exemplo. E aí as partículas gama, é, aqui também é um decaimento do núcleo, né? Mas aí geralmente envolve decaimento de estados de energia do núcleo. Então aqui é só mesmo a emissão de radiação altamente energética, que são os fótons, né? E aí a radiação gama, que é muito energética. Então aqui também eu já detalhei o grande poder de penetração, né? Dos raios gama, né, em detrimento das betas e das alfas, tá? Então esses daqui são os três tipos de decaimentos naturais que ocorrem na natureza. E aí a gente pode estudar até um pouco mais aprofundadamente como que se dá essa atividade radioativa. A atividade é a velocidade da radiação. Então ela pode acontecer, né, da desintegração radioativa de forma rápida ou mais lentamente, durar até milhares de anos. Então, essa velocidade a gente mede pelo número de átomos radioativos. Então, a velocidade é dada pelo número inicial menos o número final de
átomos radioativos dividido pelo tempo. Essa aqui é a velocidade ou atividade da radiação. As unidades de medida é desintegração por segundo, né, DPS, ou o mais comum, que é Becquerel Curie. E aí nós temos uma relação aqui, porque um Curie é geralmente muito maior aqui que um Becquerel, tá? Mas são as unidades comumente utilizadas aí nas físicas nucleares, tá? E aí nós temos a constante de desintegração, que ela vai balancear muitas das reações nucleares, que ela é dada pela velocidade de radiação, de desintegração, dividido pelo número de átomos desintegrados. Então você tem aqui uma taxa, tá? Uma fração média de desintegração. Quanto daqueles átomos iniciais decaíram no tempo, tá? E aí, a partir dessa constante, nós determinamos um parâmetro importantíssimo que depende somente do elemento, que é a vida média. Então, qual é a vida média daquela quantidade de matéria radioativa que eu tenho? Ela é determinada como o inverso dessa constante, tá? Então, ela me dá uma ideia aqui de quanto tempo vai levar para aquele elemento, em média, né, decair totalmente, desintegrar num outro tipo de elemento, tá? Mas é assim, se nós plotarmos, né, então, o número de átomos radioativos em função do tempo, nós temos uma queda exponencial, que é o período de desintegração. Essa curva exponencial, ela vai ter essa forma, né, o número inicial de átomos radioativos, exponencial de negativo numa constante de desintegração radioativa em função do tempo. E aqui nós podemos determinar, então, o tempo necessário para eu ter exatamente metade, né, é, daquela quantidade de matéria radioativa que eu tenho. E essa constante é determinada como meia-vida. E assim, não confundir que a meia-vida não é igual a metade da vida média, tá? Porque a meia-vida é definida como o tempo necessário para eu ter metade desses decaimentos. Mas como a curva é exponencial, ela não é exatamente a metade, o tempo é pela metade, tá? Porque ela envolve aí um número neperiano de vezes para você ter esse decaimento. O fato é que a vida média, que eu vou representar como P, ela é determinada como 0,693 vezes a vida média, tá? Então, não é uma relação de metade para cada um, tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha aqui, tá? Não é uma relação de metade entre a meia-vida e a vida média, tá? Bom, então, veja que isso daqui é muito usado, né? Até, por exemplo, para você fazer estudos de arqueologia, como a datação de carbono 14, né? Para você usar em física nuclear, em medicina radioativa e tudo mais, tá bom? Bom, mas aqui, vamos entrar em detalhes, alguns detalhes aqui das reações nucleares mais comuns. As mais comuns, além dos decaimentos, né, radioativos, temos a fissão e a fusão. Acho que já deve ter ouvido falar em algum momento vocês aí sobre isso, então vamos estudar um pouquinho. A fissão nuclear, ela envolve você separar o núcleo atômico, tá? Então você tem um núcleo atômico pesado, você tem um átomo ou uma partícula que ela vai iniciar essa reação, então você vai quebrar esse núcleo pesado em dois núcleos menores, tá? Então é a transmutação, você vai transformar um elemento químico em outro, tá? E alguns exemplos muito comuns e muito importantes na tecnologia foi a reação do nitrogênio, descoberta aqui por Rutherford em 1919, tá? A descoberta do nêutron por Chadwick, tá? É, que aí ela foi importante porque descobriu o nêutron, né? Reação do lítio por Crockford e Walton em 32, tá? E essas reações elas foram importantes porque veja que esses nomes que eu estou citando também, todos ganharam Nobel, né? Em algum momento, mas eles são muito importantes porque alguns eles simulam as reações que acontecem no interior do Sol e outros foram os pioneiros aí para a descoberta de novas partículas, tá? Então, nesse período aqui no início do século XX, começou-se também aí o advento de aceleradores de partículas que nós conhecemos hoje, né? Aqueles enormes do LHC. O inicial deles foram os menorzinhos, tá? Que começou justamente nessa época de estudo de física de partículas. Então, antigamente você tinha os aceleradores lineares, né? Que é o LINAC,
Então, você jogava uma partícula, acelerava e colidia ali com um alvo ou com outra partícula e você via o que acontecia. Mas, em 1929, o Lawrence ele desenvolve os aceleradores circulares, que a gente vê hoje, que são os ciclotrons, tá? Então, por meio de campos elétricos e magnéticos, você começa a rotacionar essa partícula, né? A vantagem aqui é que você consegue maior energia com menos espaço, né? Maior energia cinética das partículas, com menos espaço físico e com menos energia de input, né, que você coloca no seu acelerador. Então é por isso que os aceleradores de hoje são todos circulares, porque você consegue um ganho muito grande com isso, tá? Então esse ciclotron de Lawrence foi o precursor aí dos aceleradores mais atuais que nós temos, tá? Então, depois ali do advento, do grande crescimento da física de partículas, depois com as físicas nucleares, a fissão nuclear, eles começaram a perceber que quando você é, colide, por exemplo, um átomo grande com uma partícula menor, né, a reação nuclear de quebra, você quebra essa partícula em dois, esse núcleo, né, em dois núcleos menores, mas você tem também emissão de energia. E além dessa emissão de energia, você tem uma outra partícula que vai iniciar uma reação. Então, essa reação de cadeia começou a ser estudada, né, por vários cientistas, um deles é o Fermi, em 34, que ele estudou a termalização de nêutrons. O que é isso? Você controlar a produção de nêutrons com energia cinética específica, porque essa energia cinética dos nêutrons, ela vem de energia térmica. Então, era um processo assim que você conseguia controlar a produção de nêutrons com determinada energia cinética, tá? Então, isso foi feito por Fermi. Por que isso é importante? Porque em 38, esses dois cientistas, o Hahn e Strassmann, começou a investigar o decaimento de elementos transurânicos, ou seja, quais elementos são formados a partir do urânio, que é um elemento radioativo. Então ele se desintegrava e aí ele ia produzir polônio, radônio, o tório, ou seja, toda essa cadeia do urânio começou a se investigar. E aí, em 42, começou-se a criar os primeiros reatores, né, com Meitner e também por Fermi, né, dessa reação em cadeia do urânio, tá? E por que isso era muito investigado? Porque você tinha um núcleo de urânio, igual está mostrando a equação aqui embaixo, né? E você tinha um nêutron. O nêutron, então, ele colidia com urânio, só que você só conseguia fazer essa reação com uma energia cinética muito específica do nêutron, por isso que o processo do Fermi de termalização foi importante. Então, você colidia o nêutron com o urânio e você dividia ele em elementos menores, né? No caso, por exemplo, bário e criptônio, e aí ele produzia mais 3 nêutrons e mais liberava energia. Então você tinha o bário criptônio como produto da reação, mais 3 nêutrons, que servia de iniciadores para colidir com outros urânios, mais energia que era emitida. Então você via, você tinha uma reação em cadeia, um nêutron que você chocasse com urânio produzia 3 nêutrons que ia chocar com outros urânios, e você tinha uma reação em cadeia emitindo energia. E essa energia, então, aqui você já começa a imaginar que foi começado a pensar para a origem bélicas, tá? Origem nucleares, mesmo, bombas atômicas. E se você notar a época que isso daqui foi feito, é justamente a época da Segunda Guerra Mundial, tá? A história mostra que os nazistas, nessa época, eles já estavam começando é, a iniciar o seu projeto nuclear. Na época, o Einstein ele foi erradicado nos Estados Unidos, né, por conta que os nazistas começaram a perseguir ele. E a história mostra que, juntamente com Fermi, entre outros, né, ele escreveu, o Einstein nessa época já era uma personalidade, né, ele escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos, ressaltando a importância dos Estados Unidos iniciar o programa nuclear por conta que a ameaça dos nazistas era recente, era real. E com isso dá-se início o projeto Manhattan, que foi o precursor aí das bombas atômicas, né? Então, essa na verdade foi um dos grandes arrependimentos de Einstein da vida dele, né? Porque ele meio que ele não participou diretamente, mas ele incentivou o desenvolvimento de bombas atômicas pelos Estados Unidos. E aí então, o lançamento das bombas lá em Hiroshima e Nagasaki no Japão culminaram aí com o final, com a rendição do Japão e foi um dos precursores
do final da Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Então, essa foi uma história triste de como que a humanidade usou todo esse conhecimento de física nuclear para fins bélicos, né? E o impacto dessas bombas foi muito é, foi muito importante porque basicamente com uma bomba você destruiu uma cidade inteira, né? Então é uma página muito escura na história da nossa humanidade, tá? Mas, enfim, eu quero falar aqui, ressaltar o uso pacífico da fissão nuclear. Porque o que acontece? Essa reação do urânio, você controla ela a partir das energias, né? Da porcentagem que você tem, porque o urânio ele tem várias formas, vários isótopos. É somente o urânio 235 que é a forma reativa. Então, o que acontece? Você pega o material à base de urânio e você enriquece a partir de uma porcentagem de urânio enriquecido, que é a porcentagem de urânio 235, você pode usar para fins de bomba atômica mesmo. Mas uma porcentagem menor você usa para energia limpa, como é a energia nuclear, tá? Então o que acontece? Se você tiver uma porcentagem adequada, você usa esse calor para aquecer uma turbina de água, e essa água então ela vai virar vapor e vai mexer uma turbina, que é aquela mesma história da energia da indução eletromagnética, né? Ela vai rodar a turbina, essa água aquecida, e vai então promover a geração de energia. Esse é basicamente o funcionamento de uma instalação de energia nuclear, tá? Então você tem as barras de combustível, né, que são de urânio, tem algumas barras de controle, né, de cádmio ou boro. Essas barras de controle elas controlam a energia cinética do nêutron que você está lá dentro, né? E aí então essas barras de combustível elas precisam ser enriquecidas. E aí a porcentagem de enriquecimento que é o grande discussão mundial, porque você tem agências, né, da ONU que sempre fiscalizam as instalações nucleares ao redor do mundo para ver se a porcentagem de urânio enriquecido está dentro para geração de energia limpa. Porque que acontece? Se você tiver um país enriquecido urânio acima, quer dizer que aquele país tem intenção de produzir bombas atômicas. Então, depois da Segunda Guerra, teve um tratado geral, principalmente pela União Soviética e pelos Estados Unidos, de um tratado de não desenvolvimento de armas atômicas, tá? Então, nenhum país tem permissão, né, pelo menos teoricamente, de produzir novas armas atômicas. Mas como sabemos, aí o grande problema aí, principalmente do Irã, Iraque e da Coreia do Norte, é que eles teimam em produzir armas atômicas, né? Então esse é um grande risco mundial. Mas, então, eu só queria ressaltar, então, que a fissão nuclear do urânio, ela sim pode ser usada para fins pacíficos para a produção de energia, né, energia limpa. E o Brasil, inclusive, tem é, é, centros de produção de energias nucleares, né, que são as instalações de Angra, né. Bom, então a fissão nuclear a gente viu toda a sua potencialidade. Agora vamos focar aqui na fusão, tá? A fusão nuclear, então, é o contrário. Você vai juntar dois núcleos atômicos em um, tá? E vai formar um núcleo atômico mais pesado. Só que essa fusão, ela envolve uma parte dela, ela envolve transformação de massa em energia. A gente já estudou relatividade, né? Então aqui a gente vai começar a falar de núcleos. Núcleos é um par, próton e nêutron. Então, geralmente a fusão ela envolve aí você juntar núcleos, tá? Para o átomo, para o núcleo atômico ficar mais estável. Então, esses núcleos eles vão se aglomerar até de tal forma que a força nuclear vai se balancear aí com a repulsão eletrostática. Então, nessa fusão, a variação de massa, né, que você tem, ou seja, a massa do núcleo que você tem inicial, dos dois átomos iniciais, e a massa dos núcleos que você tem no final, elas não são iguais, tá? Então, esse desbalanço de massa é o que vai se transformar em energia, baseando-se aí na relação de Einstein de massa e energia, né? Isso acontece muito no Sol, porque no Sol você tem uma grande massa de gás hidrogênio que vai se fundindo por ação gravitacional, então ele se funde em hélio, né, que é um elemento mais pesado, ele emite elétrons, mas também emite uma grande quantidade de energia, tá?
E assim, se a fissão nuclear, né, produz uma energia limpa, a fusão nuclear ela é ainda mais eficiente do que a fissão. Então, a fusão nuclear ela é o nosso futuro da produção de energia eficiente, porque, veja, juntando praticamente 4 hidrogênios, você produz da faixa de megaelectronvolts. Isso daqui é uma eficiência enorme, tá? Na verdade, até hoje, né, estão tentando produzir em escala industrial, né, energia nuclear a partir da fusão. Mas, assim, em escala industrial ainda não tem controle. Quem conseguir produzir um equipamento capaz de produzir fusão nuclear de forma estável e contínua, né, e segura, consequentemente vai ganhar o Nobel, o próximo Nobel de Física, tá? Aqui eu escrevi fissão, mas é fusão controlada, né? Um dos tentativas é esse reator de fusão tokamak, tá? Então não é fissão, é fusão, tá? Que é um reator, inclusive o Brasil tem um, tá? Então ele consegue fazer a fusão nuclear, simular, né, as reações do Sol, mas uma escala mais laboratorial, tá? O grande desafio é transformar isso numa escala industrial, tá? E aqui é só denotar, ó, o processo, né, a vida de uma estrela, ela é guiada pelo processo de fusão. Então, estrelas mais novas, elas fundem hidrogênio em hélio, tá? E aí liberam uma energia nuclear, né? Que, por exemplo, é a energia que a gente recebe aqui na Terra. Mas, com o passar do tempo, né, o hidrogênio ele vai acabando, o combustível, vai tendo muito hélio. E aí o hélio ele vai sendo o combustível para a próxima etapa de fusão, que é transformar o hélio em carbono e oxigênio. Com o passar do tempo, ainda vai fundindo elementos mais pesados, como magnésio, neônio, silício e tudo mais. E aí a última etapa é o ferro. Quando a estrela começa a fundir ferro, né? Geralmente é o núcleo mais estável, então aí você já não tem muito ganho de energia, então geralmente a vida final a estrela começa, ela morre mesmo. Então você tem a explosão lá de supernova, tá bom? Mas isso é um tema de astrofísica é muito interessante, então que é guiado pela fusão, tá? Pessoal, então é isso. Nessa aula eu só quis mostrar então um pouco aí da física de partículas, da radioatividade, da física nuclear, né? E aqui é só alguns exemplos para a gente fechar a aula de hoje. O cobalto 60 ele tem meia-vida de 5 anos. Eu quero saber quanto tempo leva para uma amostra de 100 gramas desse elemento cair para 25 gramas. Então veja, a meia-vida é o tempo necessário para metade daquela massa decair. Então em 5 anos eu vou ter 50 gramas de cobalto 60. Depois, em 10 anos, eu vou ter duas meia-vidas, né? Então a metade dessa quantidade, né, de 50 gramas vai decair, então eu vou ter 25 gramas. Então eu vou levar 10 anos para eu ter 25 gramas de cobalto 60. Mas não confundir com a vida média. A vida média, então, é aquele tal, né, que é um fator de 0,693. Ela representa a fração média desse elemento. Então, calculando aqui, ó, em relação da meia-vida, eu vou ter uma vida média aproximadamente de 7,2 anos, tá? Então, não confundir com meia-vida. A vida média é outra coisa, tá? Um outro exemplo, ó, o ano 2005 foi declarado o Ano Internacional da Física, né? Comemoração aos 100 anos da teoria da relatividade de Einstein, e principalmente com essa relação de massa e energia, né? E aí é o seguinte, cada núcleo de urânio, vamos considerar agora um reator nuclear. Ele perde, né, por conta da fissão, uma parte dessa massa. Por exemplo, a usina de Angra 2 ela tem uma potência elétrica de 1.350 megawatts, que é obtida a partir da fissão, né, do urânio. Aí é o seguinte, imagine que 4.000 megawatts são produzidos na forma de calor na usina de Angra 2. Eu quero saber a quantidade de energia que é produzida em um dia, em joules. Bom, nós temos a quantidade de calor, né? Nós temos a potência, e a potência, para encontrar energia, né? Multiplicamos pelo tempo, então essa potência é 4.000 megawatts, vezes 10 a sexta, que é por conta do mega, né? E um dia tem 24 horas, e cada hora tem 3.600 segundos. Então, fazendo essa conta, em joules eu vou ter essa faixa 3,45 vezes 10 a 12 joules por dia produzido em Angra 2. Agora eu quero saber, só para ter uma noção, quanta massa corresponderia a essa energia.
A variação de massa, então, usa a relação de Einstein, né? Para produzir essa energia, eu precisaria de uma massa 3,84, uma transformação de massa 3,84 gramas. Então veja como que a energia nuclear é muito eficiente. 3 gramas é uma quantidade aqui que cabe na palma da mão. Então somente quase 4 gramas aí de transformação de energia produz energia para um dia inteiro em Angra, tá? Então veja aí como que é a importância e eficiência dessa energia nuclear. E aí veja, a fração de massa de urânio que se transforma nessa reação é de 0,0008. Então, quanto de urânio, né, que eu preciso para transformar esses 3,84 gramas? A resposta é 4,8 quilos, ou seja, um pouco mais de 5 quilos de urânio, eu consigo fazer uma reação que transforme quase 4 quilos, 4 gramas em energia, que produz energia para um dia inteiro, tá? Então você veja as escalas aí muito é, drásticas, tá? Aí um outro exemplo. Eu tenho uma série de reportagens sobre acidente Césio 137 em Goiânia, né? Foi um caso muito fatídico, né, de contaminação radioativa pelo césio, né? Então saiu muito na época nos jornais em 87, né? E aí esse Tomás, ele fez uma série de anotações. Ele viu que o césio 137 se transforma em bário, emitindo uma radiação beta. A outra afirmação é: o bário que é produzido, ele está no estado excitado, que ele vai decair, emitindo radiação gama. E o outro fato aqui é que a meia-vida do césio é 30,2 anos. A sua massa, então, né, é de 136,9 unidades de massa atômica. O bário, ele tem essa massa, né, um pouquinho menor do que a massa do césio, e a partícula base de beta tem essa massa de repouso. A partir dessas afirmativas, vamos analisar. O Tomás concluiu que 60,4 anos, todo césio se transformará em bário. Quero saber se é verdade ou mentira, né? A questão é a seguinte: como nós temos aqui, né? Aqui é falado, né? Aqui, ó, a meia-vida do césio de 30,2 anos, então a vida média vai ser de 43,54 anos, né? Então, relacionando a meia-vida com a vida média. Então, ela é menor ainda do que esse tempo que o Tomás afirmou, ou seja, a alternativa é falsa, tá? Então, aqui a vida média é menor do que a estipulada pelo Tomás. Aqui nós temos que o produto final do Césio é o bário. Então eu quero saber qual que é a energia liberada nesse processo, né? A energia liberada provém da massa do núcleo, porque se nós somarmos aqui a massa do bário com a massa da partícula beta emitida e compararmos com essa energia do césio, ela não é igual. Então aqui nós temos a produção de energia nuclear unicamente por essa variação de massa. E por fim ele está perguntando qual que tem mais velocidade, a partícula beta ou a gama? A resposta é a radiação gama, porque ela é um fóton, e aí ele tem a velocidade da luz, né? É diferente da partícula beta, que tem uma massa, que é um elétron, tá bom? Pessoal, então é isso que eu quis passar nessa última aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado. A física nuclear é um tema muito importante da tecnologia atual, tá? Então ela não é somente usada para fins bélicos, mas para fins também da humanidade. Aqui eu não citei, mas é usada muito em medicina também, na medicina nuclear, tá? E com isso nós encerramos o nosso curso, nossa aula de hoje. Então eu espero que tenham entendido aí a importância da física no nosso cotidiano, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.